Lourenço, eu preciso de tempo para pensar. Para Lia, parada no corredor, o significado era inequívoco. Ele estava a considerar. Estava a pesar o amor dela contra o seu império. E o facto de ele precisar de pensar foi uma faca que se torceu no seu coração, reabrindo feridas que mal tinham começado a cicatrizar. As lágrimas brotaram-lhe nos olhos. O seu peito doía com uma traição demasiado familiar. Ela recuou silenciosamente, o seu movimento tão furtivo como de um animal ferido. Ela colocou a pequena caixa que trouxera sobre uma mesa de canto no corredor, um gesto final e silencioso. Depois, virou-se e correu, fugindo do vértice, fugindo de Lorenzo, fugindo da dor que ameaçava consumi-la mais uma vez. Dentro do escritório, Lorenzo afundou-se na sua cadeira, a cabeça entre as mãos, completamente inconsciente do drama que acabara de se desenrolar do lado de fora da porta. Ele sentia-se encurralado, traído e terrivelmente sozinho. A única pessoa que ele queria ver naquele momento era Lia, a única pessoa que o faria sentir-se são. Mal sabia ele que a tinha acabado de perder. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor surda para Lia. Ela funcionava em piloto automático. Acordava, ia para o café aconchego, sorria para os clientes, servia cafés e voltava para casa. O seu coração tinha-se fechado, erguendo muralhas altas e espessas para se proteger. As chamadas de Lorenzo iam diretamente para o correio de voz. As suas mensagens não eram lidas. Cada vibração do telemóvel era como um toque de sal na sua ferida aberta. Eu preciso de tempo para pensar. A frase ecoava na sua mente, um refrão cruel. Pensar no quê? Se o legado da sua família valia mais do que ela? Se uma aliança de negócios era mais importante do que o beijo que tinham partilhado? Para Lia, não havia nada para pensar. Ou se ama alguém, ou não. Não há meio termo, não há análise de custo-benefício. Ela tentou convencer-se de que era melhor assim. Tinha sido um aviso, um sinal do universo para não cometer o mesmo erro duas vezes. O mundo dele, o mundo da alta gastronomia, não era para ela. Tinha-lhe custado tudo da primeira vez. Quase lhe custara a alma. Numa tentativa desesperada de se distrair, de sentir algo que não fosse a dor da traição de Lorenzo, ela decidiu procurar um novo chá exótico para o café. Algo para se focar, um projeto. Isso levou a uma delicatessen de luxo no outro lado da cidade, um lugar que ela normalmente evitaria, cheio de produtos importados e chefes pretensiosos. Enquanto examinava as prateleiras de chás raros, a sua mente finalmente a milhas de distância do vértice, uma voz atrás dela cortou o ar e congelou o sangue nas suas veias. Lia Rocha? Não posso acreditar. Era uma voz que ela ouvira nos seus pesadelos. Uma voz que associara a humilhação, à perda e a um coração partido em 1000 pedaços. Lentamente, ela virou-se. E lá estava ele. Miguel? Mais velho, com alguns fios de prata nas têmporas, mas com o mesmo sorriso arrogante e autoconfiante. Usava um fato caro, parecia um homem de sucesso. O homem que fora o seu noivo. O homem que roubara o seu caderno de receitas, as suas ideias, o seu futuro, e o apresentara como seu para ganhar uma bolsa de prestígio que deveria ter sido dela. O mundo de Lia inclinou-se sobre o seu eixo. O ar tornou-se rarefeito. Os sons da loja desapareceram. Só havia o rosto dele. Miguel, disse ela, a sua própria voz um sussurro fraco. Uau, o mundo é mesmo pequeno, disse ele, o seu olhar a percorrendo com um divertimento mal disfarçado. O que andas a fazer? A última vez que ouvi falar de ti, tinhas desaparecido. Desistido de tudo. Havia um gozo cruel na sua voz, o gozo de um vencedor a falar com um derrotado. Lia não conseguiu formular uma resposta. O pânico subiu-lhe pela garganta. Ela apenas murmurou uma desculpa, virou-se e saiu da loja, quase a correr. Precisava de ar. Precisava de escapar daquele fantasma. Ela caminhou sem rumo pelas ruas, o seu coração a bater descontroladamente no peito. O encontro com Miguel tinha reaberto todas as feridas.
A traição dele, que ela pensava ter enterrado fundo, estava agora fresca e a sangrar como se tivesse acontecido ontem. Foi então que o destino, na sua infinita crueldade, decidiu dar o seu golpe final. Enquanto atravessava a rua, com a mente num turbilhão, o seu olhar foi atraído para um restaurante chique do outro lado da rua. Um carro preto e elegante parou à frente. Lia viu Lorenzo. Ele saiu do lado do passageiro e, como um cavalheiro, deu a volta para abrir a porta a uma mulher. Uma mulher deslumbrante. Alta, com um vestido de seda que parecia ter sido costurado no seu corpo e um ar de sofisticação que fazia Dona Isadora parecer uma amadora. Lia viu Lorenzo sorrir para ela, um sorriso tenso, mas ainda assim um sorriso. O seu coração, que ela pensava não poder partir-se mais, estilhaçou-se. Então era esta a noiva. A herdeira. A mulher pela qual valia a pena pensar. Lia ficou paralisada no meio do passeio, incapaz de desviar o olhar da cena dolorosa. A sua mente gritava-lhe para ir embora, para fugir, mas os seus pés estavam pregados ao chão. E então, o toque final do pesadelo. A porta do restaurante abriu-se e um homem saiu, sorrindo. Ele caminhou até à mulher deslumbrante, deu-lhe um beijo na bochecha e depois deu uma palmada amigável no ombro de Lorenzo. Era Miguel. Ele virou-se para a mulher e disse algo que o vento trouxe até aos ouvidos de Lia, palavras que ligaram todos os pontos do inferno que se tornara a sua vida. Vamos, maninha. Não vamos deixar o nosso futuro sócio à espera. Maninha. Sofia. A mulher era Sofia Monteiro. A noiva. A irmã de Miguel. O chão desapareceu debaixo dos pés de Lia. Não era uma coincidência. Não era má sorte. Era uma conspiração. Um universo a conspirar para a destruir. Lorenzo não estava apenas a considerar uma união de negócios. Ele estava a considerar unir-se à família do homem que a tinha destruído. Naquele momento, tudo fez um sentido horrível. O desprezo de Dona Isadora. A pressão sobre Lorenzo. A aparição de Miguel. Era uma armadilha e ela tinha entrado nela de olhos abertos e coração na mão. O seu telemóvel vibrou no bolso. Ela tirou mecanicamente. No ecrã, o nome Lorenzo brilhava. Ela olhou para o nome no ecrã. Depois olhou para o outro lado da rua, para a imagem de Lorenzo entrar no restaurante com Miguel e a sua irmã. O homem por quem ela começara a sentir algo. O homem que agora parecia ser o seu maior traidor, aliado ao seu pior inimigo. Com um dedo trêmulo, Lia Rocha pressionou o botão vermelho, rejeitando a chamada. Rejeitando-a ele. Rejeitando esperança. O fantasma do seu passado não tinha apenas voltado, tinha-se fundido com o seu presente, criando um monstro do qual ela não sabia se conseguiria escapar. Ponto de vista, Lorenzo. O jantar com os Monteiro foi a noite mais longa da vida de Lorenzo. Cada sorriso que ele forçava para Sofia, cada aperto de mão que dava a Miguel, parecia um ato de traição contra si mesmo. Miguel Monteiro. O homem era tudo que Lorenzo desprezava, superficial, arrogante e com um ar de quem herdou o mundo sem nunca ter trabalhado por ele. E Sofia, embora perfeitamente educada, era um espelho da sua mãe, calculista e com olhos que avaliavam tudo em termos de valor monetário. A sua mente, no entanto, não estava ali. Estava a quilómetros de distância, no café Aconchego. Estava com Lia. Por que é que ela não atendia às suas chamadas? O seu silêncio era um vazio que o consumia, muito mais assustador do que as dívidas do vértice. Assim que conseguiu escapar, ele foi direto ao café. Estava escuro, fechado. Uma sensação de pânico começou a apertar-lhe o peito. Ele voltou para o vértice, a sua última esperança. E foi aí que um dos empregados de limpeza lhe entregou uma pequena caixa embrulhada. Senhor Matos, isto estava numa mesa de canto no corredor há alguns dias. Pensei que pudesse ser seu. O coração de Lorenzo afundou. Ele reconheceu o papel de embrulho simples. Era o presente que Lia trouxera no dia da sua discussão com a sua mãe. Com as mãos a tremer, ele abriu-o.
Dentro havia uma pequena bússola de latão, antiga e lindamente trabalhada. Na parte de trás, uma gravação delicada dizia: para que nunca percas o teu caminho. A simplicidade e a profundidade do presente atingiram-no como um soco. Ela não o estava a ignorar. Ela estava magoada. Ela tinha ouvido algo. Tinha-o julgado e condenado sem um julgamento. E ele, no seu pânico e cobardia, não lhe tinha contado toda a verdade sobre a situação do restaurante, deixando espaço para que as dúvidas dela florescessem no pior mal-entendido possível. Ele tinha de a encontrar. Tinha de consertar isto. Ponto de vista, Lia. Lia estava sentada no escuro do seu pequeno apartamento, o telemóvel desligado ao seu lado. Ela não chorava mais. As lágrimas tinham secado, deixando para trás uma raiva fria e dura. Tinha sido tão estúpida. Tinha-se deixado levar por um beijo e algumas palavras bonitas, ignorando todos os sinais de aviso. Uma batida na porta fê-la sobressaltar. Lia! Lia, por favor, abra a porta. Sou eu, Lorenzo. Nós precisamos de conversar. A voz dele, abafada pela porta, enviou um tremor através do seu corpo. Uma parte dela, uma parte fraca e tola, queria correr e abrir. Mas a imagem dele com Miguel e Sofia era uma barreira de gelo. Ela abriu a porta, mas manteve a corrente de segurança no lugar. Eles olharam um para o outro através da pequena abertura, um abismo de madeira e metal a separá-los. O rosto de Lorenzo estava marcado pela angústia. O que queres, Lorenzo? A voz dela era fria, desprovida de emoção. Conversar. Explicar, disse ele, desesperado. Eu sei o que deve estar a pensar, mas não é o que parece. Não? Ela riu, um som amargo. Então o que é? Ilumina-me. A parte em que jantas com a tua futura noiva? Ou a parte em que o irmão dela é o homem que arruinou a minha vida? O queixo de Lorenzo caiu. Ele ficou pálido. O Miguel? O que é que Miguel tem a ver contigo? Tudo, gritou ela, a sua compostura a quebrar-se. Ele era meu noivo. Ele roubou o meu trabalho, os meus sonhos, o meu futuro. E tu estás a fazer um acordo com ele. Estás a juntar-te à família dele. Lia, eu não sabia, ele suplicou, a sua mão a agarrar a porta. Juro pela minha vida, eu não sabia. A minha mãe armou tudo isto. É sobre o restaurante, está a falir. Mas Lia já não conseguia ouvir. A menção da sua mãe, da sua aliança, só confirmava os seus piores medos. Parecia tudo uma desculpa esfarrapada. Eu já ouvi essa história antes, Lorenzo, disse ela, a voz a tremer com a dor da memória. Uma grande oportunidade que não se pode perder. Um pequeno sacrifício pelo bem maior. Eu fui esse sacrifício uma vez. Fui ingênuo o suficiente para acreditar que o amor importava mais do que a ambição. Ela olhou nos olhos, o seu olhar um caco de vidro partido. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Ela pegou num pequeno objeto que estava na sua mão, algo que ele lhe dera na primeira noite. A semente de cumaru cristalizada que ela guardara da sobremesa. Ela abriu a pequena fresta da porta o suficiente para a deixar cair no chão do lado de fora. Adeus, Lorenzo. Ela fechou a porta com um clique final, cortando o seu protesto. Ela encostou-se à madeira, a sua força a abandoná-la, e deslizou até ao chão, finalmente a soluçar, o som abafado pelas suas mãos. Do outro lado da porta, Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento, o coração a doer com a visão da semente de cumaru no chão, um símbolo do seu doce começo, agora esmagado sob o peso de segredos e mentiras. Mais tarde naquela noite, quando Lia saía para deitar o lixo fora, uma sombra separou-se da parede do outro lado da rua. O seu coração gelou. Era Miguel. Ele aproximou-se, o seu sorriso predatório a brilhar sob a luz fraca da rua. Ouvi dizer que conheceste a minha irmã, disse ele, a sua voz perigosamente suave. E que tens andado a incomodar o meu futuro cunhado. Fica longe de mim, Miguel, disse Lia, tentando manter a voz firme.
Ele riu-se. Eu só te vou dar um conselho amigável, pelo bem dos velhos tempos. A Sofia e o Lorenzo vão casar-se. É um bom negócio para todos. Não te metas no caminho. Ele deu um passo mais perto, o seu rosto escurecer. Tu sabes do que eu sou capaz. Já te destruí uma vez, Lia. Não me obrigues a fazê-lo de novo. Uma falhada como tu não tem a menor hipótese. Ele afastou-se, deixando-a na escuridão. Lia ficou ali a tremer. Mas não era apenas de medo. Por baixo do medo, uma nova emoção começava a arder, uma brasa que ela pensava estar apagada há muito tempo. Era fúria. Uma fúria pura e cristalina. Ele tinha-a chamado de falhada. Ele tinha ameaçado destruí-la novamente. Ele e a sua Laia tinham-lhe tirado tudo. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava sozinha na sua dor. Eles tinham magoado Lorenzo também, tinham-no usado como um peão. E enquanto Lia estava ali, no frio da noite de São Paulo, ela fez uma promessa a si mesma. Ele não a iria destruir. Ninguém a iria destruir. Desta vez, ela iria lutar. A porta fechada de Lia foi um ponto de viragem para Lorenzo. A dor no seu rosto, a acusação nos seus olhos, a história de Miguel, tudo se encaixou numa imagem horrível. Ele tinha sido um tolo, cego pela sua própria crise e pela manipulação da sua mãe. A raiva que sentiu, no entanto, não era a raiva impotente de antes. Era uma fúria focada, uma energia que o impelia para a ação. Acabara o tempo de ser um peão. Nos 2 dias seguintes, Lorenzo trabalhou com uma intensidade febril, mas não na cozinha. Ele tornou-se um detetive. Ligou para um velho amigo que estudara na mesma academia de culinária que Lia. A história que ouviu confirmou tudo e foi ainda pior do que imaginara. Lia não era apenas uma boa aluna, ela era um prodígio, a estrela da sua turma. E Miguel Monteiro era a sua sombra, o namorado medíocre que vivia do brilho dela. O amigo contou como, na véspera da apresentação final para a bolsa de estudos mais cobiçada do país, o caderno de receitas de Lia desapareceu. No dia seguinte, Miguel apresentou os pratos dela, idênticos, como se fossem seus. Lia, devastada e sem provas, abandonou a academia e desapareceu. O escândalo foi abafado, mas todos sabiam a verdade. Ao mesmo tempo, Lorenzo contratou um contabilista independente para analisar as finanças do vértice. A verdade que descobriu foi igualmente chocante. A situação era má, sim, mas não catastrófica. A sua mãe tinha exagerado a crise, selecionando os piores números para o pressionar, para o encurralar na solução dos Monteiro. Ela estava a agir por medo, um medo tão profundo de perder o legado do seu marido que estava disposta a sacrificar a felicidade do seu próprio filho. A peça final do puzzle era o Festival Gastronómico de São Paulo, o maior evento do ano no mundo da culinária, que aconteceria naquela noite. O orador principal? O aclamado chefe Miguel Monteiro. O vértice também estaria lá, a competir por um prémio de prestígio. Era o palco perfeito. Naquela noite, o salão de baile do hotel estava a abarrotar de chefes, críticos e jornalistas. Lorenzo sentia-se estranhamente calmo. Ele não usava o seu dolma. Usava um fato escuro e simples. Ele não estava ali como chefe, mas como um homem com uma missão. Ele viu a sua mãe a conversar com os Monteiro, todos a sorrir para as câmaras. Isadora parecia orgulhosa, radiante. Ela olhou para Lorenzo e acenou, um gesto que dizia: "Vês? Está tudo a correr bem." Lorenzo apenas a olhou de volta, o seu rosto uma tela em branco. Miguel subiu ao palco sob uma salva de palmas. Ele começou o seu discurso, falando com uma falsa humildade sobre a sua filosofia criativa, sobre a autenticidade e encontrar a sua própria voz na cozinha. Cada palavra era uma faca no coração de Lorenzo. Ele pensou em Lia, escondida no seu pequeno café, a sua voz silenciada por este impostor. No meio do discurso de Miguel, Lorenzo começou a caminhar em direção ao palco. Não a correr, mas a andar com um propósito deliberado que fez com que as conversas escalassem à medida que ele passava.
A sua mãe olhou para ele, confusa, depois alarmada. Lorenzo, o que estás a fazer? Sibilou ela. Ele ignorou-a. Ele subiu os degraus do palco e parou ao lado de um Miguel atônito. Pegou no microfone sobressalente do pódio. Boa noite, disse Lorenzo, a sua voz a ressoar pelo salão silencioso. O chefe Monteiro fala sobre encontrar a sua voz. É uma lição importante. Mas hoje eu quero falar sobre vozes que são roubadas. Um murmúrio percorreu a multidão. Miguel ficou branco como um fantasma. Lorenzo, o que pensas que estás a fazer? Isto não está no programa. Eu não estou aqui para falar de uma receita, continuou Lorenzo, olhando diretamente para a multidão, para as câmaras que agora estavam todas viradas para ele. Estou aqui para falar sobre uma história. A história de uma jovem chefe brilhante, uma verdadeira artista, cujo futuro foi roubado por um homem que levou o crédito pelo seu gênio. Um homem que construiu a sua carreira sobre as cinzas dos sonhos de outra pessoa. Ele nunca mencionou o nome de Lia. Não precisava. Ele começou a descrever, com detalhes técnicos precisos, as receitas do portfólio original de Lia, as mesmas que lançaram a carreira de Miguel. Ele falou sobre a técnica de infusão a frio, sobre combinações de sabores tão únicas que só poderiam ter vindo de uma mente. Ele tinha as provas. O seu amigo da academia tinha-lhe enviado por e-mail cópias dos trabalhos iniciais de Lia, registados na secretaria da escola anos antes do sucesso de Miguel. Ele projetou-as no grande ecrã atrás do palco. O salão explodiu em caos. Os flashes das câmaras disparavam. Os jornalistas gritavam perguntas. Miguel gaguejava, negando tudo, mas o pânico nos seus olhos era a sua confissão. Lorenzo pousou o microfone. A sua tarefa ali estava terminada. Ele desceu do palco, passando por um Miguel em ruínas e por uma Sofia horrorizada. A sua mãe agarrou-lhe o braço, o rosto uma máscara de fúria e descrença. Como te atreveste? Sibilou ela nos bastidores. Destruíste-nos. Destruíste tudo. Lorenzo olhou para a sua mãe e, pela primeira vez, não viu uma figura autoritária, mas uma mulher assustada e perdida. A sua raiva dissipou-se, dando lugar a uma tristeza profunda. Não, mãe. Eu não destruí nada. Eu recusei-me a construir a minha vida sobre uma mentira. Foi isso que o pai te teria ensinado? Foi isso que ele me ensinou? Ele olhou para ela, a sua voz a quebrar-se. Tu empurraste-me para a beira do abismo por causa de dinheiro e orgulho. O legado do pai não são os tijolos deste restaurante. É a honestidade. É a paixão. E tu esqueceste-te disso. Foi a primeira vez que ele viu uma lágrima a rolar pelo rosto imaculado de Dona Isadora Matos. No meio da confusão, por cima do ombro da sua mãe, Lorenzo viu-a. Lia estava de pé no fundo da sala, perto da saída, parcialmente escondida por uma coluna. Ela tinha vindo. Ela tinha ouvido tudo. Os seus olhos encontraram-se através da multidão caótica. O tempo pareceu parar. No rosto dela, ele não viu raiva nem triunfo. Viu choque, vulnerabilidade e talvez, apenas talvez, o brilho de uma nova esperança. Era tudo o que ele precisava. Ponto de vista, Lia. Lia não sabia porque tinha ido ao festival. Talvez para testemunhar a sua própria derrota, para ver o último prego ser martelado no caixão da sua esperança. Mas o que ela viu não foi uma derrota. Foi uma ressurreição. Ver Lorenzo no palco, não a defender com pena, mas a lutar pela verdade com uma força e integridade que deixaram sem fôlego, desmantelou cada muro que ela tinha construído à volta do seu coração. Ele não tinha apenas exposto Miguel, ele tinha-lhe devolvido a sua história. Ela fugiu do caos antes que ele pudesse alcançá-la, precisando do refúgio seguro do seu café para processar tudo. Na manhã seguinte, ela estava atrás do balcão, a polir chávenas, quando o sininho da porta tocou. Era ele. Lorenzo parecia cansado, mas havia uma leveza no seu porte que ela nunca tinha visto antes. Ele parou do outro lado do balcão, o mesmo local onde se tinham conhecido no que parecia uma vida inteira atrás. Olá, Lia, disse ele, a sua voz suave.
Olá, Lorenzo, respondeu ela, o seu coração a bater um ritmo constante e forte. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas a olharem um para o outro. Não havia necessidade de palavras grandiosas. Tudo o que precisava de ser dito já tinha sido proclamado num palco em frente a centenas de pessoas. Eu sinto muito, disse ele finalmente. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente desde o início. Sinto muito por não te ter contado tudo e por te ter deixado duvidar. Lia abanou a cabeça, contornando o balcão para ficar mais perto dele, e eu sinto muito, disse ela, a sua própria voz a embargar. Sinto muito por não ter confiado em ti. O meu passado tornou-me cega e eu não te dei o benefício da dúvida. Eu devia ter lutado por nós, em vez de fugir. Ele deu um passo em frente, e ela deu um passo em frente, e eles encontraram-se no meio do pequeno café. A mão dele encontrou a dela, os seus dedos a entrelaçarem-se como se tivessem sido feitos para isso. O teu presente, sussurrou ela. A bússola. Eu queria que encontrasse o teu caminho. Eu perdi-o por um tempo, admitiu ele, o seu polegar a acariciar as costas da mão dela. Mas tu és o meu norte, Lia. Sempre foste. O sininho da porta tocou novamente, interrompendo o momento. Ambos se viraram, esperando um cliente. Mas era Dona Isadora. Ela parecia uma pessoa diferente. O seu cabelo estava ligeiramente despenteado, não usava as suas joias habituais e havia olheiras de cansaço debaixo dos seus olhos. Ela parecia humana. Lia sentiu instintivamente a mão de Lorenzo apertar a sua. Isadora olhou para as mãos dele juntas e um suspiro escapou-lhe dos lábios. Ela não olhou para o filho. Olhou diretamente para Lia. Eu vim pedir desculpa, disse ela, e a palavra pareceu estranha e difícil na sua língua. Eu estava errada. Estava com tanto medo de perder o que o meu marido construiu que quase perdi o meu filho. Ela deu um passo em frente e colocou um velho caderno de cor na mesa mais próxima. Estava gasto e manchado. Isto era do pai de Lorenzo. O seu primeiro caderno de receitas. Cheio de ideias, de erros, de sonhos. Ela olhou para Lia. Ele ficaria honrado por alguém como tu o ter. O meu rapaz, ele precisa de alguém como tu. Alguém que o lembre do que realmente importa. Não o deixes seguir o meu caminho errado. Sem mais uma palavra, ela virou-se e saiu, deixando o caderno e um silêncio atordoado para trás. Ponto de vista, Lorenzo. Meses mais tarde. O escândalo Monteiro tinha abalado o mundo da culinária de São Paulo. Miguel desaparecera da vista do público. O vértice, contra todas as probabilidades, sobreviveu. A publicidade, embora nascida do escândalo, trouxe uma nova onda de clientes curiosos. Lorenzo, livre da sombra do seu pai e das expectativas da sua mãe, começou a cozinhar com uma liberdade e alegria que não sentia há anos. Lia não fechou o café a conchego. Era o seu santuário, a sua âncora. Mas ela concordou em ser a consultora criativa do vértice. 2 vezes por semana, ela trazia a sua sensibilidade, a sua alma, para a cozinha de aço inoxidável de Lorenzo. Naquela tarde, estavam sozinhos na cozinha do vértice antes do serviço começar. Estavam a trabalhar numa nova sobremesa. E se usarmos um pouco de piprioca na infusão, sugeriu Lia, segurando uma raiz aromática. Dá um toque amadeirado, terroso. E combinarmos com a doçura do cupuaçu, acrescentou Lorenzo, a sua mente a correr. Contraste. Equilíbrio. Eles trabalharam lado a lado, uma dança silenciosa e perfeita. Ele admirava a forma como ela se movia, a sua confiança tranquila, a paixão que brilhava nos seus olhos. Ela já não era uma mulher a esconder-se do seu passado. Era uma artista a reclamar a sua arte. Ele aproximou-se dela por trás, envolvendo os seus braços à volta da sua cintura e descansando o queixo no seu ombro. Juntos, olharam para a cidade de São Paulo a acender-se através da enorme janela da cozinha. Eu encontrei a minha receita, sussurrou ele no seu ouvido. Lia virou a cabeça, os seus lábios a roçarem na bochecha dele.
Ela sorriu, um sorriso genuíno e cheio de luz. A nossa receita, corrigiu ela. Eles terminaram a sobremesa, uma criação delicada que era ao mesmo tempo sofisticada e reconfortante. Era vértice e aconchego num só prato. Como é que a vamos chamar? Perguntou ele. Lia pegou numa colher, provou um pouco e fechou os olhos. Recomeço, disse ela. O sabor do recomeço. Lourenço pegou noutra colher e provou também. O sabor encheu-lhe a boca. Era doce, com uma ligeira nota amarga do passado, um toque de especiarias do inesperado, mas o final era um calor duradouro que se espalhava pelo peito. O sabor da redenção. O sabor de casa. O sabor perfeito do destino. E aqui termina a história de Lia e Lourenço. Do fundo do meu coração, muito, muito obrigada por acompanharem e ouvirem. Escrever Sabor do Destino foi também uma jornada emocional para mim. Cada capítulo foi um convite para sentir a sua amargura, o seu medo e o florescer gradual da esperança. Porque esta história é mais do que um simples romance. É um lembrete de que o amor verdadeiro não é sobre encontrar uma pessoa perfeita, mas sim sobre ter a coragem de enfrentar e curar as feridas do passado, juntos. É sobre o poder do perdão, não apenas para com os outros, mas especialmente para connosco mesmos. E, acima de tudo, é uma história de esperança, de que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz à espera e há sempre uma segunda chance para amar e recomeçar. Agora, eu adoraria ouvir a vossa voz. Que parte da história de Lia e Lourenço mais tocou o vosso coração? Que lição tiraram dela? Não hesitem em partilhar os vossos pensamentos na secção de comentários. Mais uma vez, muito obrigada. Até nos encontrarmos na nossa próxima história de vida e amor.